Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Hoje continuaremos com o classicismo. Nós vamos conhecer agora as características marcantes deste movimento que surgiu lá no início do século XVI. Então, aqui nós vamos observar as características gerais do movimento, tanto nas artes plásticas quanto na literatura. Quando eu falo de artes plásticas, eu coloco aqui a pintura, a escultura e coloco também a nossa literatura, certo? Então, o movimento classicismo, conhecido como Renascimento, ele desenvolve os grandes temas, né? Desenvolveu assim grandes temas como o humanismo, que é a valorização do homem. O homem agora ele já tem essa liberdade de pensamento, ele já não acredita mais que o que acontece com ele é fruto do destino, ou seja, assim digamos, uma inspiração divina. Então, ele já acredita, o homem ele já acredita, assim, na questão de se valorizar, né, na questão do pensamento e não a uma questão que esteja destinado a algo por intermédio de Deus. Então, aqui o homem começa a pensar, a raciocinar e ver que os acontecimentos físicos, sociais e também espirituais não são determinantes da divindade, ou seja, que seja por Deus, né? Mas que existe uma explicação baseada na ciência. Aí nós falamos na aula passada sobre a questão da antiguidade clássica. Então, aqui essa característica que é muito presente na literatura, nas artes plásticas, a gente vai ver a valorização da cultura grego-romana, que são os deuses, as divindades, né? Aí de vários deuses, culto, adoração a vários deuses, como a gente viu lá na obra Primavera, onde tinha, né, alguns deuses lá, a Vênus, né, Zéfiro, nós tínhamos Ares e as ninfas. Então, aqui essa valorização da a cultura grego-romana, nós temos o paganismo. Eles não eram pagãos, como eu já falei a princípio, não porque não acreditavam em Deus, mas porque eles, na verdade, eles cultuavam vários deuses. Aí nós vamos ter o hedonismo. Esse hedonismo é a busca do prazer, até então negada ao homem lá no trovadorismo, na idade medieval, e aqui o homem ele já sente prazer. E esse prazer está relacionado aqui à questão de crescer na vida, né, vencer, a possuir, né, os seus bens materiais sem se sentir assim culpado ou frustrado, porque nascerá pobre, haverá de morrer pobre. Não, ele passa a valorizar-se, né, nessa valorização aqui do homem, ele passa a valorizar e a também acreditar que ele tem o direito de possuir, de crescer, de melhorar, de ascender economicamente. Como vocês viram que surge a classe burguesa, onde vai assim começa a crescer, né, através do comércio e a possuir bens materiais tanto quanto a igreja quanto a nobreza. E aí nós vamos ter aqui o Carpe Diem, né, que aqui no Carpe Diem a gente vai ter viver o hoje, viver o agora, viver o presente, viver o momento. Carpe Diem significa isso, né? E então a gente precisa realmente desse momento, aproveitar o agora, né? Aproveitar o hoje. E quando se fala em aproveitar o momento, é viver isso com responsabilidade, né? Não é porque eu estou vivo e que eu preciso aproveitar que eu vou sair por aí fazendo o que eu bem entender.
Então, exige responsabilidade. Até mesmo no tempos difíceis que estamos vivendo agora, é preciso aproveitar o momento, mas o momento dentro da responsabilidade, em que você não se prejudique e não prejudique o outro. O antropocentrismo, que nós tivemos até então, lá na Idade Medieval, era o teocentrismo, Deus para as explicações de todas as coisas, né? Fenômenos físicos, sociais e espirituais, as explicações eram dadas pela Igreja Católica, certo? Então, eles explicavam pelo viés da religião. Já aqui no antropocentrismo, nós vamos ter a valorização do homem, ou seja, agora o homem está no centro do universo, ele pensa, né? Ele tem raciocínio, ele começa a questionar exatamente os valores da igreja, né? O domínio da igreja sobre ele. Então, esse questionar, assim, os pensamentos teocêntricos, vai surgir aqui essa perspectiva da racionalização. E esta racionalização é exatamente, né, agir dentro de quê? Dentro de uma perspectiva da ciência. Então, o homem, ele passa a pensar a partir da ciência, buscando os fatos para poder, assim, explicar os acontecimentos do mundo físico, do mundo espiritual. Então, gente, essas são as características bem marcantes do classicismo. E aí nós vamos ter, né, o nosso sistema literário, falando aqui propriamente dito das produções literárias, como era que estavam organizadas. Então, existia, né, até então, o sistema à medida velha, certo? Existia a medida velha, que era os poemas, né, os textos literários, a poesia, vamos dizer assim, um poema, os versos, eram considerados redondilha maior, que eram versos formados de 7 sílabas poéticas, e nós tínhamos também a redondilha menor, formado por 5 sílabas poéticas. Então, tanto a redondilha maior, 7 sílabas poéticas do verso, quanto a redondilha menor, 5 sílabas poéticas, formavam a medida velha. Isso no passado, certo? Nos nossos textos literários do passado. Ainda há, por exemplo, a gente vai ver mais lá na frente, autores lá do romantismo que vão também ter poemas dentro da medida velha, assim como também vão surgir, né? Assim como eles também vão produzir dentro da medida nova. Então, aqui na medida nova, medida velha e medida nova. Na medida nova, nós vamos ter, claro, novidades, né? A medida nova, nós vamos ter um autor chamado Sá de Miranda. Ele viaja para a Itália e lá ele conhece, assim, uma novidade. Ou seja, ele vem de lá e conhece a renovação do soneto. Os sonetos são poemas que têm formas fixas, né? Então, nós temos os versos, nós temos poema, onde contém 3 versos, 2 tercetos, né? E 2 quartetos, somando dá 14 versos. Então, essa forma, ela é considerada de soneto. Todo soneto, os versos deles são decassílabos. Então, aqui na medida nova, nós vamos ter o soneto, vai surgir o soneto, e os versos, ao contar a sílaba poética, vai ser contada e geralmente vai dar 10 sílabas poéticas. E aí a gente vai chamar esses versos de decassílabos. Só lembrando aqui, antes, a formação, né, a nossa formação, ela estava dividida na medida velha entre redondilha menor e redondilha maior. Redondilha menor significava 7 versos, ou seja, 7 sílabas poéticas. Redondilha menor significava 5 versos,
né, 5 sílabas poéticas. Na redondilha maior, 7 versos, 7 sílabas poéticas. Então, na prática, como é que fica, professora? Então, nós vamos ter na prática assim, prestando atenção, eu trouxe aqui um soneto, que todos vocês conhecem, apesar de ter 100 e poucos anos, esse soneto, ou mais de 100 e poucos anos, vocês até hoje declamam e gostam, que é o soneto de Camões. Nós temos aqui, ó, amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Nós temos 4 versos, certo? Aqui formou um quarteto, porque esse quarteto é de 4 versos. 1, 2, 3, 4. Aqui nós vamos fazer a contagem da sílaba poética. Essa contagem da sílaba poética, ela não é a mesma contagem para se dividir a sílaba gramatical, certo? Então, na contagem da sílaba poética, a gente tem algumas, devemos levar em consideração algumas situações. Vamos contar para ver quantas sílabas poéticas nós temos aqui. Amor, divide, né? A, tracinho, mo. É, fica sozinho. Fogo, divide. Que arde. Bem aqui eu tenho que e aqui eu tenho a palavra arde. Então, quando eu tenho uma vogal no final de uma palavra e uma vogal no início de outra palavra, eu devo colocar essa sílaba poética em um só pé de sílaba métrica, ou seja, eu vou partir, colocar um tracinho aqui e o outro aqui, e formar uma única sílaba poética, o que a gente chama de elisão, que é mesmo que elipse, né? Elisão porque vai o quê? Formar uma única sílaba poética, certo? E aí eu passo a contar de, sem, se, ver. Eu conto até a última sílaba tônica. Prestando atenção, a última sílaba tônica eu tenho um verbo, ver, que ele é um verbo monossílabo. Se só tem uma sílaba, claro que ela vai ser a sílaba tônica. Então, ao contar, eu já dividi, né? Fiz a divisão das sílabas poéticas, lembrando que não é sílaba tônica, nem sílaba das palavras, mas sílabas poéticas. E agora eu vou contar, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu dividi o que com o ar em um só pé de sílaba métrica. Então, eu vou 6, 7, 8, 9, 10. Então, deu 10 sílabas poéticas, é um soneto, e esse verso ele é chamado de verso, verso decassílabo, certo? Olha aqui. É ferida que, olha aqui, por que o que agora está sozinho aqui? Porque aqui ele inicia com uma consoante, dói, e não se sente, certo? A palavra dói é o quê? Ela é também monossílabo, eu não separo. Então, por isso, fica em um só pé de sílaba métrica. Sente, qual é a sílaba tônica de sente? É sem. Então, bem aqui, né? Bem aqui, eu corto a sílaba poética. Então, eu conto até a última sílaba poética. Sem é a sílaba tônica. Então, vai até aqui, em sem. O T e o E, professora, não faz parte da contagem. Nós descartamos. Então, a sílaba poética é até no 100. Então, para eu contar, eu vou, né? Aí eu faço a contagem e vai dar 10 bem aqui, aí eu paro. Então, dá versos decassílabo. Olha a outra situação aqui. É né? É monossílabo, contentamento descontente. Então, eu tenho tente. Tem a sílaba poética
tônica. Então, aí eu conto é monossílabo, um é monossílabo, então não posso dividir, certo? Se eu não posso dividir, eles vão formar sozinho uma única sílaba poética. 1, 2, 3, 4, até chegar em 10. Aqui, é dor que desatina sem doer. Olha só. É dor que desatina sem doer. O verbo doer. Chega mais para cá, para vocês visualizarem. O verbo doer. Qual é a sílaba tônica? É er. Então, aqui eu conto até a última sílaba tônica. Veja só. Colocando aqui para vocês. Nós temos aqui, né, o quer, arde. Então, aqui o que é monossílabos, mas eu tenho a palavra arde. Então, eu tenho que colocar o ar com o que em um só pé de sílaba métrica. E aqui nós vamos chamar de elisão. Mas isso aqui influencia em alguma coisa? Sim, na questão de que a gente precisa conhecer os versos decassílabos e precisamos também saber como é que se faz a separação silábica, né? A separação da sílaba poética, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendidos e na próxima aula a gente vai falar sobre as obras e o autor Luiz Vaz de Camões. Até a próxima aula.